Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Mais uma live, olha que legal. Hoje teremos duas convidadas sensacionais. Vamos lá, já estão chegando por aqui. Então, vamos lá, deixa eu só ver aqui como é que estão nossas convidadas. Chegando por aqui. Opa, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Live, olha que legal. Vamos lá, uma das nossas convidadas já está aqui. Isso. Então, ambas já convidadas entrando por aqui. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Quem está por aqui seguindo a gente, quem está acompanhando, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Opa! Uma convidada nossa já entrou por aqui, só não dá para vê-la, porque eu acho que a câmera deve estar. Opa, agora sim. Sonete, Oi, bem-vinda à nossa boa live. noite. Estava escutando Sim, direitinho? te ouço bem. Ah, a Ivaneide Boa também noite, oi chegando. também. Boa noite, meninas, bem-vindas. Boa noite. Você me ouve bem, Ivaneide? Só melhorar um pouquinho aqui. Você me ouve bem? Sim, agora sim. Ah, que legal. Você, Sonete, me ouve bem também? Tudo ok, Então, tudo bem por aqui. ótimo. Eu ouço bem vocês também. Estamos conectados. Que bom. Sejam Que bom. bem-vindas. Que felicidade ter vocês aqui, tá bom? Muito Queria dizer para o pessoal aqui que eu encontrei essas duas bom. mulheres incríveis por uma questão profissional, né, numa reunião profissional. Fiquei muito encantado com a capacidade que elas trouxeram, com as questões que elas estavam colocando. E não, vamos levar essas mulheres lá numa live para dividir isso também com o Brasil inteiro. Não pode dividir só comigo, não. Tem que dividir isso com o Brasil inteiro. Então eu convidei-as para aqui e é uma felicidade muito grande tê-las aqui, né, hoje numa live mais legal. Então, como é aqui a nossa tradição, vou passar a bola para elas, tá bom? Para que elas se apresentem. Então é com vocês, Vaneide e Sanete, apresentem-se aí para o nosso público. Lucas, boa noite. Pessoal, boa noite. Eu sou Ivaneide Ferreira, sou empresária da contabilidade, sócia da Contábil, um escritório de contabilidade dedicado ao terceiro setor. E a nossa história começou há 25 anos, lá em Caicó, no interior do Rio Grande do Norte. Caicó é a terra da manteiga, do queijo, do bordado, de Santana e do maior carnaval do Rio Grande do Norte. E hoje nós, além do escritório de Caicó, nós temos escritório em Natal, que é a terra do sol, e lá em Cajazeiras, na Paraíba, no Alto Sertão Paraibano. Sou membro da Academia Norte-Grandense de Ciências Contábeis e especialista em gestão de organizações religiosas, auditoria e controladoria. Sou consultora também na área de cooperativismo e negócios de impacto social. E para partilhar um pouco dessas vivências de mais de 25 anos de estrada contábil, alguns anos atrás, eu resolvi escrever um livro para impactar positivamente na gestão da tesouraria do terceiro setor. O livro se chama Gestão da Tesouraria do Terceiro Setor. E é uma alegria hoje estar com vocês aqui para esse bate-papo bem agradável. E quem está hoje aqui comigo, como vocês já viram, é minha sócia, Sanete, que me acompanha nessa caminhada, nessa jornada de mais de 25 anos, porque eu estou com ela desde o início da faculdade. Então, 25 anos de profissão, mais uns anos de faculdade, então é uma longa história. E aí, Sanete, como vai? Boa noite. Estou muito feliz pelo convite da Host Legal. Estou vendo aqui já algumas pessoas conhecidas na nossa live, alguns clientes também. Que bom. Então, algumas coisas que a gente vai falar por aqui, né? Algumas pessoas já vão perceber o nosso dia a dia, o nosso trabalho. Como o Ivanete falou, sou sócia no Contábil, é um escritório especializado no terceiro setor. Tecnicamente, eu tenho MBA em qualidade e controladoria e sou especialista em gestão do terceiro setor. Então, na prática, eu sou a profissional que envolve o cliente e para que eles percebam que a contabilidade tem que andar junto, que a contabilidade é importante e a gente vai sempre tentando administrar junto com a presidência, o pessoal que trabalha nas OSCs.
Muito bom. Então, como vocês já registraram, muita gente bacana chegando por aqui, já temos um público muito bacana. O Peter Daquino está aqui dizendo que é do Distrito Federal, já mandando aí um alô. Nailton Cazumbá, grande referência, né, na contabilidade do terceiro setor, está aqui com a gente também, muito nos honra sempre essa parceria e a presença de Nailton por aqui. A Ana Tereza, enfim, tem um monte de gente por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal do Ecocidadão Instituto, o Sérgio Pedrosa. Enfim, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, fiquem à vontade, a Elisete Bezerra também, muita gente bacana por aqui, e eu fico muito feliz que estão todos e todas aqui, sejam bem-vindos, bem-vindas. Não esquece, só tem uma coisa para dizer, não esqueça de dar um like aí, de apoiar nosso trabalho. E um aviso também, por incrível que pareça, o dedo não cai. Viu? Porque tem gente, Senete Vanessa, que tem medo de dar um likezinho aí, porque acha que o dedo cai. Olha, os dedos continuam aqui e tudo, as pessoas podem dar um like, não vai cair não. Então fiquem à vontade, tá certo? Interajam à vontade e não economizem no like. Vamos apoiar nosso trabalho, fazer o algoritmo trabalhar pra gente um pouquinho, não só a gente trabalhar para esses algoritmos. Tá aqui a Débora Tamires dizendo que é da Unisol Bahia. E ela é lá de Feira de Santana. Enfim, a Pamela Sakai dando boa noite. O César Antônio Maes, grande parceiro lá do Espírito Santo, que já esteve aqui com a gente também. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos começar a nossa conversa sem maiores delongas e daqui a pouco eu volto para cumprimentar o povo. E tem surpresa hoje também. Tiano, não vou revelar a surpresa antes do tempo, tá bom? Só no final. Não vou revelar antes do tempo, não. Porque o Tiano fica danado comigo, que eu chego e falo, a primeira coisa que eu falo é a surpresa. Aí, cadê a surpresa? Vocês já revelem logo. Então, vamos segurar um pouquinho. Daqui a pouco tem a surpresa. Vamos começar no papo, porque a surpresa vem pro final, vem para mais para frente. Vamos lá. A gente tem um tema que é denso, né, na verdade, né, as assistências e as subvenções governamentais, enfim, e o papel da contabilidade, né, nessa história. Mas eu queria que a gente, então, no ritmo que a gente tem aqui, na proposta que a gente tem aqui no nosso Legal, trouxesse isso de forma muito tranquila, né, no bate-papo, menos legalista e técnica possível, né, trazendo os destaques e as questões técnicas, mas num ritmo aqui mais, menos tecnicista, digamos assim. Queria, então, trazer, né, antes da gente dar os conceitos, né, a gente tem alguns conceitos aí para trazer. Fala um pouco, então, da base legal para isso, né? A gente tem uma base normativa, esses conceitos não são soltos, né? Não são conceitos que Sanete e Ivaneide inventaram, mas que vêm de uma base normativa. E aí, para falar um pouco desses conceitos, vocês já tinham, né, na nossa conversa prévia, vocês já tinham pincelado aí algumas coisas sobre as normativas do CRC, né? A INBC 07, a resolução de 2010 a 1305. Enfim, eu não sou técnico da área, quero também aprender um pouco com vocês. Fala um pouquinho para a gente dessa normativa inicial, para a gente daqui a pouquinho entrar nesses conceitos básicos. Então, pessoal, como o Lucas apresentou, o assunto hoje é para nós conversarmos sobre as normas brasileiras de contabilidade, a TG 07, que ela provém da resolução CFC 1350 de 2010. E ela faz o quê? Ela orienta como fazer o reconhecimento contábil de subvenções e de assistências governamentais. Então, veio balizar a contabilidade das organizações do terceiro setor, porque até essa data, até 2010, não existia a normativa que orientasse adequadamente como fazer esse trabalho contábil. Então, a gente vai começar pelas definições e vamos nos aprofundando nesse assunto, que não é tão falado, mas que é vivido e é muito sonhado e desejado, que todas as organizações desejam ter muitos convênios, muitas parcerias e receber muitas subvenções públicas e governamentais, não é isso, né? Exatamente. E essa conversa, ela se torna muito importante para os administradores das OSCs, pois a área financeira administrativa tem uma boa comunicação com a contabilidade. Então, facilitando, né, agir de acordo com essas interpretações técnicas. Então, nós da contabilidade sabemos muito que nós agimos de acordo com a ação também, né, administrativa financeira das organizações. Nós dependemos muito do esforço deles, né, de fazer a coisa acontecer. Muito bem. Então vamos entrar, né, nessas definições, né, Lucas? Vamos lá, vamos trazer esses conceitos básicos aí. Tem os conceitos iniciais, o próprio
que nosso mote, né, da nossa live até traz alguns deles, destaca alguns deles, que são as assistências governamentais, subvenção, custeio, investimento. Vamos falar um pouquinho desses conceitos básicos, então, do que é assistência, subvenção, e aí já traz no bojo também a questão do custeio, do investimento, que a gente tinha conversado um pouquinho. Traz para a gente aí, de forma simples, esses conceitos que são tão complexos, mas certamente vocês vão saber trazer aqui de forma muito tranquila para a gente. Então, ao longo dessa nossa conversa de hoje, quando vocês ouvirem a terminologia governamental, sempre vocês levem em consideração que está se referindo a recursos públicos que vêm ou do governo federal, ou do governo estadual, ou municipal. Bem básico. Assistência governamental, o que vem a ser assistência governamental? É uma linha de ação do governo destinada a fortalecer as organizações da sociedade civil, que atendam a uma situação específica, a critérios específicos que foram definidos pelo governo. E o que vem a ser a tal da subvenção governamental? É uma assistência governamental, geralmente na forma de contribuição pecuniária, que é concedida à OSC em troca do cumprimento de uma obrigação. Ela não é simplesmente dada, ela não é um ganho, não é um benefício, mas geralmente existe uma condição relacionada para que a organização consiga captar essa subvenção. Então, essa obrigação pode ser passada ou pode ser futura. A subvenção, ela também geralmente é chamada ou de subsídio, ou de incentivo fiscal, ou de doação. E ela chega para a organização social através de quê? Através de convênio, através de contrato, de termo de colaboração, termo de fomento, e tudo isso que é firmado entre a organização e o governo. Quando a gente falar de custeio, a gente vai estar falando de quê? De gastos decorrentes da atividade econômica da organização. O custeio habitual da organização, folha de pagamento, água, energia. E investimento, a gente vai estar se referindo à aquisição de bens para o ativo imobilizado. Nossa, tanta coisa. Sunete, você quer complementar alguma coisinha aí? Pois é, a gente tem que entender que o governo, ele tem uma linguagem própria, né? Assim como também alguns financiadores específicos. Então, sempre nós, contadores, temos que tomar o cuidado, né? E ter exatamente essa informação, né? Como é que se advém o contrato, esses termos de cooperação, como é que ele se dá essa obrigatoriedade, que é o que Ivaneide passou. Então, eu recebo a organização, a OSC, ela recebe o dinheiro, mas ela tem algo a dar em troca. Então, a atividade dela, ela tem que dar em troca a atividade dela. Então, é uma obrigação que se faz. Então, eles têm essa linguagem própria e nós contadores, precisamos registrar essa linguagem nas nossas demonstrações, nos nossos papéis de trabalho. Então, é algo que o contador deve entender e registrar de acordo com cada documento. Então, o que vocês estão falando é a respeito da forma, né, de contabilização desse recebimento desse recurso, é isso que a gente está falando? Exatamente. A gente vai chegar aí. Essa TG 07, ela vem orientar o contador para isso. Como é que você vai contabilizar, né? Como é que você vai colocar o que eu quero, né? O dinheiro que eu estou dando, que o governo está dando, como é que nós vamos registrar contabilmente? Então, ela vem nos orientar nisso aí. É o norte da contabilidade para as subvenções. Muito bacana. Queria aproveitar aí para cumprimentar todo mundo que está chegando. Tem uma pessoa aqui que está dando like. Eu aposto que o dedo dela não caiu. E o dedo de ninguém vai cair aqui, especialmente nessa live, tá bom? Vamos lá, vamos apoiar então o nosso trabalho. Queria agradecer a todo mundo que está chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Uma alegria enorme contar com todo mundo por aqui. Chegou muita gente bacana, não dá para cumprimentar todo mundo, porque é muita gente, mas o professor Bira, aqui da UFBA, professor de contabilidade da Universidade Federal da Bahia, Tânia Mara Lourenço, que é procuradora do município de Osasco, também já esteve com a gente por aqui, a Sueli Chaves, o pessoal da LC Produções de Recife, a Thaís Silva,
a Edina, querida produtora, professora lá de São Paulo, está por aqui também, a Michele Barreto, enfim, muita gente boa por aqui, o pessoal da Sebas Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Daqui a pouco tem surpresa, hein? Daqui a pouco, não é por agora não. Vamos voltar aqui à nossa questão. Vocês trouxeram, então, os conceitos mais básicos aí dessa nossa conversa, subvenção, assistência, custeio, investimento. A gente vocês falaram um pouco dessa forma de contabilização. Como é que é feito, então, o reconhecimento dessa receita pela contabilidade, enfim, ele é acreditado no patrimônio líquido? Como é isso, né? Fala aí para mim que sou leigo, como é que isso funciona? Lucas, antes da gente chegar nessa contabilização, vamos falar um pouquinho sobre a resolução do CFC, a 1409 de 2012, a famosa ITG 2002. Essa ITG, ela foi muito importante porque no seu item 9, além dela disciplinar a contabilidade das organizações sem finalidade de lucro, ela em seu item 9, ela cita que as doações e subvenções recebidas para custeio e investimento devem ser reconhecidas no resultado, observando justamente a NBC-TG 07. Então, foi primordial essa legislação que saiu, essa TG 2002, que saiu em 2012, 2 anos após essa TG 07, e fez essa citação e essa obrigatoriedade. Por quê? Porque antes disso, existia muita dúvida de como fazer essa contabilização. Existia um questionamento se deveria ser feito através do resultado ou se deveria ser feito direto no patrimônio líquido, no PL, no ativo e no passivo, sem passar pelo resultado, e com isso todas as dúvidas foram tiradas, foram dirimidas e isso foi pacificado. Porque isso a Neto lembra muito bem que em muitos eventos que nós participávamos, ela principalmente, né, ela fazia alguns enfrentamentos sérios com alguns auditores que não aceitavam que fosse contabilizado, evidenciado isso na receita e na despesa. Mas por quê? Porque se não fosse evidenciada essa receita e essa despesa de subvenção, não ia ter como apresentar toda a movimentação que a organização teria feito durante a execução daquele projeto, durante o seu exercício. Então, não daria para ser evidenciado a receita real que estaria passando pela organização, muito menos as despesas. Então, o recurso só seria visto que o recurso teria entrado, o recurso teria saído e tinha sido feito o quê desse recurso, né? O que tinha ficado para que tinha sido gasto tanto recurso ou não, né? Então... E o importante é que essa TG 07, ela já vem norteando, dizendo o seguinte, que independente se a subvenção for recebida em dinheiro ou em ativo imobilizado, a forma de contabilização deve ser a mesma. Então, ela já deixa isso claro, que a gente tem uma forma de contabilizar as subvenções, seja em dinheiro ou seja em ativo. Então, tanto faz se ele é custeio ou se ele é investimento, que foi o que nós conversamos, que o custeio são as atividades, as despesas das atividades, e os investimentos é a parte do imobilizado. Né? Então, isso é bem importante que a gente já saiba que é esse o ponto que nós vamos trabalhar. A forma de contabilização é a mesma. E aí, sim, a gente vem para essa questão do reconhecimento da receita, né, Ivanei? Exato. Então, no item 9 da TG 07, se fala da forma de contabilização, né? Que como Sanete já colocou, né? Tanto faz se é para custeio ou para o investimento, né? O contrato que originou essa subvenção e o valor total da subvenção devem ser apropriados. Isso é algo que a gente deve lembrar, né? Então, a OSC firmou um convênio, um termo de parceria, então deve ter o contrato em mãos, ver qual foi o valor total da subvenção e esse valor deve ser lançado integralmente a receber. Exato. Porque
isso está gerando essa obrigatoriedade. E outro item que lá é citado, né, no item 12, é a questão desse reconhecimento da receita, né, o reconhecimento da receita. Essa subvenção, ela deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que é originada em base sistemática. Então, à medida que o recurso vai sendo executado, a receita vai sendo reconhecida. Então, a subvenção governamental, ela não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido, ela precisa ser reconhecida mensalmente à medida que vem sendo executada. Por exemplo, um contrato assinado em 31 de março de 2023. Então, esse valor desse contrato vai ser contabilizado no momento da sua assinatura. Quando houver o recebimento da subvenção em abril, então vai haver a contabilização desse recebimento da subvenção. E quando o recurso for começar a ser executado, vai ser reconhecido mensalmente. Então, é muito importante a gente também perceber que o recurso ele pode ser recebido totalmente em uma única parcela ou em várias parcelas, porque essa ação fará com que o recurso recebido não altere o resultado nas demonstrações financeiras, tanto faz ele ser recebido de uma única vez ou em várias parcelas. Muito bacana. Queria aproveitar aí, cumprimentar o pessoal que está chegando aqui, dizer que o dedo não cai, né? Reafirmar isso, porque tem gente que acha que sim. E cumprimentar a Maria, Grazi, Saskia Malaquia, lá de Porto Seguro. Querida, um beijo para você. O Wallace, o pessoal da ISG Antirracista também. Um grande abraço. Tivemos uma reunião muito bacana na semana passada. Uma alegria enorme você estar por aqui, Wallace. Um grande abraço aí para todo mundo do coletivo de vocês. Tá bem? Então, e cumprimentar todo mundo que está por aqui. Sejam todos bem-vindas, bem-vindas. Aproveitar para responder aqui, alguém que perguntou, não vi quem passou aqui o nome, perguntou se a live fica gravada. Sim, elas ficam gravadas aqui no Instagram e depois a gente sobe lá no nosso canal no YouTube também, elas ficam disponíveis lá no nosso canal no YouTube. Então aproveita, se inscreve lá no canal no YouTube também, né? Que vai ter muita novidade agora nesse segundo semestre, lá no nosso canal no YouTube também. E aproveitar essa paradinha aí, que as meninas estão bebendo uma água e respirando, tem muita coisa ainda, o tema é denso, tem muita coisa ainda já, para convidar todo mundo para as lives de junho. Então, em junho, mais 2 lives muito bacanas. E a gente vai falar no dia 13 de junho. A gente vai estar com a Carolina Margonari, ela que é advogada, e vai falar sobre LGPD nas OSCs, a importância do encarregado de dados. Então, essa é uma legislação nova, também muito densa, muito importante, que as organizações prestem atenção. E tem esse elemento aí, que é o encarregado de dados, né, dentro das organizações. Quem é esse fulano? Né, como é que ele surge, se alimenta de quê? Então é importante a gente ouvir aqui, né, como é que é isso, como é que, né, as organizações vão lidar com esses temas da LGPD. E no dia 27 de junho, a gente vai estar aqui falando sobre captação de recursos de legislação, tá bom? Vamos uma parceria do OSCO Legal com a ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, e nós vamos receber aqui a Ana Carolina Carrenho, queridona, parceira, já esteve aqui comigo mais uma vez, vai estar aqui de novo, uma honra enorme tê-la por aqui novamente. Então, em junho, mais 2 lives super bacanas, mais 2 mulheres queridonas e super competentes aqui. Dia 13, a Carolina Margonari falando sobre LGPD nas OSCs, né, a importância do encarregado de dados. E no dia 27, Ana Carolina Carrenho falando sobre captação de recursos e legislação. Então vai ser muito bacana, o mês de junho também promete, assim como esse mês de maio está sendo sensacional. Tivemos 2 grandes mulheres aqui na última live e hoje mais 2 queridas, 2 grandes profissionais, 2 grandes mulheres aqui de novo para a gente falar sobre esse tema denso aqui, que é a assistência, a subvenção governamental, enfim, a contabilidade nas organizações. Vamos lá. Vocês trouxeram essa perspectiva da ITG, né, de como
a receita, o reconhecimento da receita, mas tem uma questão que a gente conversava, que é o tratamento contábil que se dá, né? A segregação de contas, né? Como é que você separa aí, porque as organizações recebem recursos, né? Doação, subvenção, termo de parceria, contrato, às vezes, enfim. Como é que é essa história do tratamento contábil e da segregação de contas? Falem um pouquinho para a gente, então, dessas questões. Então, o tratamento contábil, o item 15 da NBCTG, ela fala que o reconhecimento do recebimento da subvenção governamental deve ser no período apropriado, né? Então, a OSC, ela recebe a receita quando cumpre as regras das subvenções e cumpre determinadas obrigações. Dessa forma, ela deve reconhecer como receita na DRP nos períodos ao longo dos quais a OSC reconhece os custos relacionados à subvenção. Então, se a despesa foi efetuada no mês de maio, então, se for para custeio, então vai ser feito na utilização dos recursos o lançamento do reconhecimento da despesa contra o banco e o reconhecimento da receita contra a conta de subvenção a realizar. Não é isso, Nanete? Levando em consideração que, conforme Lucas falou, tem que ser registrado em contas próprias, né? Todos os projetos, todos os convênios, eles têm que ser registrados, têm que ter as suas contas próprias, para que possa ter o controle específico e o acompanhamento daquele convênio, daquele financiador, daquela subvenção, né? Então, é isso que a gente chama, começa por aí a segregação. Começa já escolhendo, já abrindo uma conta específica para aquela determinada subvenção, para aquele determinado financiador, e aí sim, a gente tem que segregar as contas. O que é segregar as contas? Na prática, para a OSC, é separar as despesas, é saber quais as despesas são de um projeto, quais as despesas são de outro projeto, né? Então, essa segregação ela é muito importante para a prestação de contas, os controles internos. Então, essa área, ele exige um pouco da administração das OSCs. Por quê? Porque a gente percebe que eles executam, eles sabem executar, eles são capazes de fazer uma execução exímia, mas quando vem para essa área burocrática, tem que se ter esse cuidado, né? Hoje é muito comum nas instituições, nas OSCs, você ter 3 atividades distintas de subvenções ou de financiadores distintas. Hoje eu tenho uma atividade A de manhã, que é de uma subvenção, e tenho uma atividade B, que é de um outro financiador. Então, tem que se ter esse controle, essa segregação para saber a despesa que eu vou efetuar naquela determinada atividade, que é daquela determinada subvenção, para que eu possa seguir todos os trâmites de que está ali no contrato, na subvenção, dizendo o que eu posso ou o que eu não posso. Então, da mesma forma que a gente fala que tem que segregar, nós segregamos na contabilidade. E a contabilidade a gente segrega como? Colocando a despesa específica daquele convênio. Tanto é que dessa forma a gente consegue estar demonstrando no final do balanço, na DRP, quais foram os convênios executados, o que foi gasto, o que foi recebido, tudo muito transparente. Só que a gente percebe que a gente precisa dessa interação com a administração, a parte administrativa financeira das OSCs. Então, a segregação, na verdade, que a TG 07 nos exige, como contadores, ele começa pelo administrativo financeiro da OSC. E isso a gente traz, né, a OSC com a gente explica. Então, nesse âmbito, a gente entende que o contador, ele começa a ser um consultor, ele vai ser um consultor nessa área do terceiro setor, porque a gente tem que orientar, né? A área do terceiro setor, ela está muito engajada nas ações, nas atividades. Então, essa parte burocrática vem muito para a gente acolher, aconselhar. Então, o contador do terceiro setor, ele tem que saber realmente orientar, chegar via prática, qual é a realidade da instituição, porque a gente tem várias OSCs rurais,
em locais muito distantes, que essa área burocrática de documentos, ela se torna um pouco mais difícil. Então, a gente também tem essa parte humana de conseguir enxergar qual é realmente a prática deles, a realidade deles, mas que possa trazer esse benefício para a gente, para que a gente possa contabilizar corretamente de acordo com todas as normas. É imprescindível isso. Muito bom. Queria trazer aqui, a gente, na nossa conversa, eu não sou da contabilidade, e aí às vezes a gente se depara com alguns termos, né? Imagino que as pessoas também que não são da área jurídica, vez por outra também. Aí me apareceu um termo que eu queria que vocês falassem para mim e para todos aqui, que é ativo depreciável. E, nossa, alguma coisa que é depreciável, né? Então, falem para a gente aí o que é um ativo depreciável. Existe, Lucas, também nessa ITG, como esse tempo todo a gente comentou sobre as subvenções para custeio. E existe também subvenções para aquisições de bens, para investimento. Então, quando a subvenção é para aquisição de um bem, então esse bem é um ativo que ele vai perder o seu valor à medida que o tempo passa. Como você bem sabe, ao ser adquirido um carro, quando ele chega na sua garagem, você não consegue mais revendê-lo pelo mesmo valor, né? Já tem uma perda imensa. Então, o carro, por exemplo, é um ativo depreciável, ele perde o seu valor ao longo do tempo, né? Então, existe nessa TG 07 também essa previsão de como deve ser contabilizado esses bens que são depreciáveis, e praticamente todos são depreciáveis. Só que a diferenciação aqui é só para a questão, a norma quando é para custeio e a norma quando é para bens. Então, tudo mais é feito da mesma forma, igual ao que foi feito para custeio, porém, os bens, na maioria desses casos, né, então, ele só vai ser reconhecido à medida que vai acontecendo a depreciação desse bem. Ele não vai ser reconhecido pelo seu valor integral de aquisição. Ele vai ser reconhecido, a receita dele vai ser reconhecida ao longo do período da vida útil dele. Então, essa é a questão do ativo depreciável, da subvenção para investimento. Ela tem essa particularidade na sua contabilização. Somente isso. Ah, muito bom. Mas é tudo bom. Eu queria dizer aqui, ó, o pessoal da Expert Contabilidade já está dando parabéns aqui para vocês pela bela explanação, né? Aqui o que eu somo também, realmente são temas muito densos, de fato, e que vocês estão trazendo aí com uma leveza muito grande. Queria aproveitar para mandar um beijo para minha mãe, que acabou de chegar aqui. Um beijo para você. Você sabe que parente é obrigatório assistir, né? Meus parentes, tudo ainda tem uma lei. Olha, quando tiver aceso lá, é obrigatório assistir, senão vai ter briga em família. Então, um beijo para minha mãe, ela que já disse que não entende nada do que a gente está falando, mas está sempre aqui, apoiando, e sempre aqui, igual a minha filha. Minha filha diz que só entende o oi e o boa noite, mas quando ela pode, ela está aqui também, vendo, assistindo, dando oi, até dá oi aqui também. Então, vamos lá, aproveitar essa paradinha também, dizer o seguinte, gente, hoje temos surpresa, tá certo? E eu vou, agora não tem jeito que eu vou revelar o que acontece, olha, inédito, chegou agora e eu vou desembalar ao vivo aqui, tá certo? Chegou hoje, a gente já tinha visto pelo rastreamento que tinha chegado, eu vou desembalar aqui ao vivo, ó, é o meu, viu, gente? Vocês tirem o olho que é o meu, ó, o livro da Ivaneide que tá aqui, né, gestão da tesouraria do terceiro setor, ela já falou sobre o livro e eu recebi o livro hoje, pouco tempo antes de começar a live, então ao vivo aqui, desembalando o meu livro, também para todo mundo ver. Então, e a surpresa do dia é justamente essa, as meninas muito generosas, nós vamos fazer então um sorteio desse livro, de um exemplar desse livro, para quem tiver a gente seguindo a gente aqui no Instagram, tá bem? Então, a partir de amanhã, eu vou subir o card aqui no nosso perfil, e você vai marcar 3 amigos lá no perfil,
lá no card e vai seguir a gente. E daí, no dia 6 de junho, a gente vai dar o resultado do sorteio desse livro. Então, ó, queria agradecer, falar de novo do livro. Então, Gestão da Tesouraria do Terceiro Setor. O livro é de Ivaneide Medeiros Ferreira e Maria das Neves Batista Santos. Já está na segunda edição, né? A Ivaneide vai falar um pouquinho do livro para a gente. Mas, de todo modo, era nossa surpresa, com direito a abrir o livro ao vivo aqui, o recebimento do livro ao vivo. Então, se vocês quiserem ter esse prazer de receber o livro também na casa de vocês, certo? Vocês vão participar da promoção que a gente está lançando hoje. Ivaneide, fala um pouquinho, então, do livro pra gente. Pois é, esse livro surgiu de uma vontade, de um desejo de partilhar a caminhada, como falei. E como nós percebemos que onde necessita haver uma grande profissionalização nas organizações, no setor financeiro, na tesouraria, onde tudo acontece, quem movimenta tudo, né? Então, nós pensamos nesse livro, no qual ele tem 5 capítulos e que trata da gestão da tesouraria, do sistema de tesouraria, trata também da captação de recursos, do planejamento para que a organização consiga encontrar o resultado desejado e, no final, nós trazemos alguns instrumentos gerenciais para ser implementado na rotina de trabalho. É um livro simples e bem prático, que pode ser implementado, ele não vai ser só teórico, ele traz instrumentos para que a organização consiga, com facilidade, otimizar alguns processos na tesouraria, porque é lá onde tudo começa e onde tudo acontece. De lá chega toda a documentação para a contabilidade. A gente tem uma atenção especial para a tesouraria, para o setor financeiro. Gente querida, então, ó, vou pedir a todo mundo que está aqui assistindo para dar um like agora. Esse like vai para as meninas aqui, para a Ivaneide, para a Senete, pela generosidade delas, além de estar aqui participando com a gente, disponibilizar também um livro para a gente, disponibilizar um livro para a gente sortear, tá certo? Uma alegria muito grande, tá bom? Essa generosidade também, viu, meninas? Uma felicidade grande, né, de ter vocês aqui e de vocês estarem, né, contribuindo aí com o campo. Essa é a ideia do Oscar Legal, então, né, essa ideia que você está trazendo também de contribuir para o campo, de colocar isso no livro. Então, ó, vou mostrar de novo aqui, bem de perto, para quem quiser ver, tá aqui a editora também, quem perguntou. Então, tá aí o livro, Gestão da Tesouraria do Terceiro Setor. Então, a partir de amanhã, certo? Tem sorteio no nosso perfil aqui do Insta. O Andinho tá dizendo aqui que Senete é nota 1000, né? Exatamente, concordo com você, querido. Senete e Ivaneide são nota 1000. 1000 para cada, inclusive. Dá 2000 aí quando elas estão juntas. Vamos lá. Mas vamos voltar aqui pro nosso tema. Aliás, antes disso, não posso deixar de cumprimentar uma pessoa, Heloísa Campos, da BCR, cumprimentar todo o pessoal da BCR, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, e convidar a gente, reforçar o convite, dia 3 e 4 de julho, tem o maior festival de captação de recursos da América Latina, que é o Festival ABCR. É o maior evento de captação de recursos da América Latina. Então não percam, tá certo? Dia 3 e 4 de julho vai ser em São Paulo. A gente vai estar lá, eu, Tiano, possivelmente também. O Oscar Legal é um apoiador institucional do Festival ABCR, uma parceria enorme poder estrear no Festival ABCR, já como apoiador também. Nós já tivemos nas versões virtuais aí de pandemia, e agora, com o retorno, vamos estar lá, né, presencialmente, como apoiador institucional, como parceiro e como palestrante também, tá? Nós vamos fazer uma fala lá, eu e a Ana Carolina Carrenho, nós vamos falar sobre a agenda tributária da captação de recursos. Então, toda a parte tributária da captação de recursos, a gente vai problematizar um pouco essas questões, né, e a agenda regulatória de tributação, enfim, o que é que impacta na captação de recursos. Então, vai ser uma bela discussão, dentre muitas outras bacanas que terão por lá, e eu recomendo, né, e convido a todo mundo para chegar lá também. Então, vamos voltar aqui, agora sim, vamos voltar sem maiores delongas para nosso papo. Eu queria falar com vocês, então, sobre o regime de competência. Isso. Há uma peculiaridade no regime de competência super importante para as empresas, etc. Mas para as organizações da sociedade civil também é super importante. Então, falem um pouquinho para a gente do regime de competência. Pois é.
é fundamental que a receita ela seja reconhecida pelo regime de competência. Essa é uma obrigatoriedade que, além de constar no item 16 da NBCTG 07, também é um dos itens obrigatórios de constar nas notas explicativas, né? E é necessário que esse regime de competência ele seja reconhecido de forma sistemática ao longo do período necessário. E o que é competência contábil? É algo bastante simples, é quando a entidade começa a operacionalizar os recursos da subvenção, ela vai executando as despesas conforme o contrato. Então, será nesse momento que será reconhecida a receita. Então, a receita, ela é reconhecida após a execução da despesa. Então, a grande diferença dessas subvenções, porque na cabeça de todo mundo, né, primeiro eu recebo a receita, assim, você recebeu, o recurso está lá no banco, mas a receita só vai ser reconhecida após a execução. Não é isso, né? Então, esse regime de competência, ele exatamente trata-se para atentar ao tempo em que a despesa ocorre e também ao tempo em que nós, contadores, poderemos reconhecer essa receita. Então, eles vão interferir no resultado. Esses itens mencionados, eles estão juntos com um único motivo. Dizer ao contador que a subvenção, ela se inicia pelo ativo, porque a instituição, a OSC, tem algo a receber do governo. Ele caminha pelo reconhecimento da receita através da despesa. Ao tempo que vai sendo executada a despesa, vai sendo reconhecida a receita, e ele finaliza com o passivo. Quer dizer, porque ele tem uma subvenção a realizar, a executar. Então, automaticamente, na hora que a OSC ela vai executando, vai fazendo essa despesa, automaticamente ele vai diminuindo esta obrigação. Se ele lhe deu um valor, se o governo lhe deu um valor, então, automaticamente, na hora que eu faço a atividade, que eu efetuo o pagamento, eu vou realizando, eu vou executando. Então, essa TG07, ela norteia isso. A gente vai trabalhar o ativo, vai trabalhar receita e despesa, para poder exatamente fazer a parte monetária do que houve, do projeto, né, da execução, e finaliza nesse controle do a executar, do a realizar. Né? Então, os administradores das OSCs, eles têm que ter a consciência de que eles devem nos munir de informações no tempo certo. Esse item da 07, ele fala sobre isso. Então, a gente precisa registrar corretamente e no tempo certo. Então, imprescindível contabilidade atualizada, imprescindível o envio do documento a tempo. Então, quando a gente conversa, né, com as OSCs, preciso receber a documentação no mês posterior, até 10 dias, para quê? Para que exatamente o contador ele possa identificar algo, né, se houver, e poder realmente ajustar alguma coisa. Então, isso é imprescindível. E como o Ivaneide fez o exemplo de acordo com o item 12 e o item 15, que nos orienta como o recebimento, né, das ações, todo documento tem sua competência para registro, e não se trata somente de hora de pagamento. Então, importantíssimo lembrar aqui que sempre que a OSC assinar um contrato, seja subvenção, seja com qualquer outro financiador, ele deve comunicar ao contador. A partir daquele momento, daquele documento assinado, mesmo que ele não receba o recurso, ele deve ser entregue, ele deve ser comunicado ao contador, porque isso já faz parte de um registro. Isso já é uma obrigação nossa, registrar aquele a receber e registrar também a obrigação que ele tem, porque a OSC ela assinou um documento se comprometendo. Então, a contabilidade ela registra tudo isso. Então, eles têm que, realmente é isso que a gente coloca. Todo documento para o contador é válido, não somente uma nota fiscal de um pagamento. Né, Ivaneide? Aí tem alguns exemplos que a gente pode dar. Pois é. Então, é interessante, né, é interessante a gente observar aqui também que o contador tem um senso estético bem estranho, que acha bonito o balanço
e balancete, que acha super interessante essa contabilização que a gente consegue, quando a gente trabalha essa TG corretamente, fica muito interessante, porque nós conseguimos ver lá no passivo o valor que está lá a receber, o que já foi recebido e o que falta ser executado. Então, é muito interessante. A gente chega a achar bonita aquilo ali, né? Aquela peça contábil a gente acha bonita. Então, são pessoas que têm um senso estético assim diferenciado, o contador. Acha balanço bonito, que a maioria das pessoas não consegue nem compreender o que é. Nós encontramos beleza até nos números e tudo mais. Mas é porque esses números, eles refletem o quê? Eles refletem ações, essas subvenções, por trás de todos esses números estão as pessoas. As pessoas que estão sendo beneficiadas com esses projetos, as mudanças de vida que acontecem através desses projetos e de tudo mais, né? Então, é necessário que seja feita a apropriação desse projeto, que todos tenham, que todos recebam os contratos para que seja apropriado devidamente e que toda a documentação seja encaminhada a tempo, principalmente as que são os bens e as despesas que são pagas a prazo. E hoje em dia tudo é feito online, através de sistema, então não tem motivo, e mesmo que não seja através de sistema, até os próprios XML do governo chegam até nós. Então, basicamente, vai chegar o dia, como já está chegando a declaração de imposto de renda pré-pronta, em breve também o que for referente a toda essa documentação fiscal também vai chegar automaticamente para a contabilidade e registrar. E vai caber ao contador ser esse diferencial, porque ele vai ter que apresentar essas análises contábeis, essas outras situações, porque justamente não é só debitar e creditar, é necessário analisar e apresentar como vai a execução dessa subvenção, o que falta ser executado para que a organização consiga observar o valor dessas peças contábeis. Exatamente. Muito bom, muito bom. São várias questões aqui, deixa a cabeça fervilhando de tantas questões, né? Mas a gente só tem pouco tempo de live, não dá para tudo. E quem quiser mais informações, é só entrar em contato aí com as meninas, certamente elas terão todo prazer em aprofundar um pouco mais, indicar a leitura. Tem aqui o livro também. Já já a gente vai falar de novo sobre o livro, aqui quem perguntou, já já. Não fique agoniado, não. Daqui a pouco ela vai dar a dica aqui do livro e tudo mais. Queria, então, aproveitar aqui para convidar todo mundo para as lives de junho. Então, dia 13 de junho, a gente vai falar sobre LGPD nas organizações da sociedade civil e a importância do encarregado de dados. No dia 27 de junho, a gente fala sobre captação de recursos e legislação com a Ana Carolina Carrenho. Então, dia 13 de junho, LGPD, e no dia 27 de junho, captação de recursos e legislação. Mais um mês com grandes nomes e dois grandes temas aqui nas lives. Queria cumprimentar aqui o pessoal que está chegando, ainda tem gente chegando, falando, interagindo aqui no chat, que bom, né? Então a Elida Francis, a Ana Tereza, o Eliano dando os parabéns para vocês aí pela exposição, enfim. O Valdinho também cumprimentou aqui a Sanete, deu um alô para ela também, chamou de minha jovem e tal, e para a Ivaneide também. Então é isso, muita gente bacana por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, tá? Eu agradeço demais. Então vamos voltar aqui, tem algumas perguntas, sei lá, acho que mais práticas assim que eu queria trazer, as organizações reclamam muito do repasse, da demora às vezes do repasse dos recursos, né? Então essa é uma questão que aparece demais, né? Então quando o governo, o poder público demora a repassar esse valor, como é que você deve dar continuidade? Se deve dar continuidade à execução das atividades? Como é que isso entra na contabilidade? Enfim, acho que vocês já deram aí uma pista disso, mas fala um pouquinho mais pra gente. Então, com relação a isso, na hora que o documento é assinado, né, então, automaticamente já se tem obrigações de duas as partes.
tanto o governo ele está obrigado a repassar aquele valor, quanto a OSC fica responsável por executar a atividade proposta ali naquele documento. Mas, realmente, é uma prática muito, que a gente vê muito, esse dinheiro, ele atrasa, né? Então, e aí, vamos ficar sem fazer as atividades, né? Acontece que a gente tem o recurso da instituição, o que a gente chama de recurso próprio, ele pode ser utilizado num primeiro momento para fazer essas atividades. Exatamente aí onde entra a contabilidade, onde a gente tem que registrar tudo o que acontece. Se eu programei uma atividade para esse mês, não recebi ainda o dinheiro, né? Usa-se o dinheiro do recurso próprio, mas contabiliza como que o governo, a subvenção, deve aquele valor. Por quê? Porque foi executado. A OSC, ela fez a parte dela. Então, ela não vai perder esse valor. Se a documentação tem que continuar a ser segregada, tem que continuar a ser demonstrada que é da subvenção, que faz parte daquela atividade, mas que naquele momento, como não se tinha o dinheiro, se utilizou recursos próprios. Então, isso a contabilidade, fazendo o registro corretamente, não tem problema algum na hora que a subvenção tiver o recurso da subvenção, vai ser transferido e vai ser prestado conta daquelas devidas documentações. O importante é que os documentos estejam realmente vinculados à subvenção. Né, Ivaneide? Exatamente. Isso mesmo. Bom, tem uma outra pergunta, então, já falando desses pagamentos, enfim, é uma prática muito comum das organizações, é da natureza, inclusive da gestão das organizações, você ter funcionários, né, e equipe trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo. Né? Como é que fica esse pagamento se as contas são segregadas? Como é que é isso? Como é que se dá essa gestão? Como é que na contabilidade se reverbera? Pois é. Então, pode falar, Ivaneide. Então pode-se trabalhar tranquilamente, né? Trabalhando através de centro de resultado, fazendo o rateio para a confecção dessas folhas de pagamento. Então, é possível ser feito isso, ainda mais agora que nós estamos trabalhando com guias únicas previdenciárias, então não tem mais. Antigamente existia a possibilidade de eu trabalhar com várias guias de previdência e tudo mais, hoje em dia é impossível, mas o rateio e o trabalho com o centro de resultado é possível e necessário e essencial para o bom andamento. Então, é por isso que a gente diz, né, que diante dessa resolução é a área administrativa financeira da OSC que tem um grande papel a desempenhar. A tesouraria, o financeiro, então, e os documentos, eles falam por si só, né, Sanete? Sanete gosta dessa parte, quer complementar essa história, Sanete, que os documentos falam, ela tem essa sensibilidade dos documentos. Sempre converso com os clientes, né? Eu mostro um documento, aí olha aqui, esse documento aqui está me falando o quê? O que é que ele está me dizendo? Então, quando a gente fala do documento falar, é que o documento está expressando o que realmente, de onde ele vem, qual é a atividade, qual foi o convênio que ele participa. Então, o documento ele tem que falar para que a gente, tanto as OSCs possam controlar, fazer um controle bem feito, né, das suas atividades, e também a contabilidade. Porque nós só recebemos a comunicação. Tem projeto tal. Sim, mas e aí? Essas despesas são de onde? Né? Então, isso é muito importante. A parte administrativa financeira, ela tem que comunicar ao contador tudo o que realmente está sendo feito. Essa parte de pessoal. Acontece muito, eu tenho um funcionário X que ele está trabalhando, meio expediente, um dia ele trabalha no projeto tal e outro dia ele vai trabalhar no projeto tal. Sim, mas eu não posso fazer duas admissões, né? Então, isso cabe realmente a nós, na contabilidade, ter esse entendimento, ter essa informação, saber cada funcionário a que se refere, para que a gente possa fazer exatamente, trabalhar por centro de resultado. E ter, sim,
internamente uma planilha de controles, que essa planilha ela é utilizada nas prestações de conta, ela é utilizada na auditoria, porque, como a Ivaneide disse, os impostos, eles já são unificados. Então, a instituição, o OSC, vai mostrar um documento lá, um valor X, que não é o valor que foi proposto, né, na subvenção do contrato. Então, para isso, existe bastante controle interno que advém mesmo da comunicação da OSC, da área administrativa e financeira junto com o contador. É bem importante isso. Muito bom. Tenho aqui uma outra perguntinha muito interessante, que é a seguinte, que tem a ver com isso, né, que o documento fala. Então, aliás, queria cumprimentar aqui a doutora Janine Borges Soares, querida procuradora lá do Rio Grande do Sul, está por aqui também. Um beijo para você, né? Grande parceira, já esteve aqui com a gente, já fez texto aqui com a gente. Uma parceirona, uma honra a sua audiência também, querida. Bom, como é que as organizações... Você falou, os documentos falam. Essa é uma palavra, essa é uma expressão forte, inclusive, muito interessante. E daí eu queria fazer uma pergunta. Como é que as organizações podem utilizar esses documentos de forma adequada, né? E atender às exigências dos financiadores, até porque, a rigor, os financiadores, alguns querem de um jeito, outros de outro. Então, fala pra gente um pouquinho sobre isso. Exatamente. Quando a gente fala assim, um documento hábil, você tem que ter um documento hábil. Mas um documento hábil é só ela ser emitida, né? A nota fiscal está sendo emitida, ele já é hábil. Mas será que ele é válido? Quando a gente fala em válido, ele não se restringe apenas se tem nota fiscal. Ele restringe-se aos critérios do compliance, de compras, de cotações de preços, né? Então, se o gasto foi feito conforme as condições do contrato, da subvenção, então, será que naquela subvenção, naquele contrato, ele diz lá, o gasto deve ser com material de expediente e pessoal. Então, naquele momento de fazer a atividade, precisa de uma alimentação. E aí, essa despesa de alimentação vai poder ser paga pela conta daquela subvenção que está fazendo aquela atividade? Você tem que a OCC, ela tem que ter esse cuidado de entender, desde o começo do contrato, o que pode ser efetuado, o que pode ser gasto para aquela atividade. E a gente tem, como a gente lida muito, eu e Ivaneide, a gente está realmente envolvida com os nossos clientes, a gente faz reuniões quando começa um contrato, a gente faz reunião para entender o contrato, faz reuniões com quem está executando, exatamente por isso. Porque a gente precisa estar juntos para dizer, essa atividade vocês vão gastar alimentação e material de expediente, vamos. Só que aqui nesse contrato você só pode gastar material de expediente. Então, vamos ao outro financiador, saber se ele pode arcar com a alimentação. Então, quando a gente fala dos documentos, né, que são realmente adequados, é nesta situação, de que eles realmente façam parte daquela convenção, daquele contrato. Então, isso é necessário um cuidado muito grande. Muito bom. Complementando isso, né, é necessário cuidar bastante, né, acompanhar o orçamento, né, ter todo esse zelo com o orçamento e com as rubricas orçamentárias, que elas não devem ser ultrapassadas para não gerar complicações na prestação de conta. Muito bom. Então, aqui a gente está caminhando aqui para o nosso finalzinho. Queria cumprimentar aí todo mundo que está chegando, quem esteve por aqui, quem está por aqui ainda, quem está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Queria cumprimentar aqui o educador Matheus Monteiro, a Sheila Raquel, que elogiou bastante vocês por aqui, a Jane Mara, que chegou aqui também cumprimentando a gente, e especialmente ao pessoal do Instituto Potiguar, grandes parceiros, clientes, e quem realmente teve, né, fez essa ponte aí entre a gente, né? Eu hoje faço assessoria jurídica do Instituto Potiguar, as meninas foram contratadas para fazer a assessoria contábil, e esse foi exatamente nesse encontro, né, que eu, né, fiquei muito encantado aí pelas meninas e tocado aí, disse, não, tenho que levá-las aí lá numa live para a gente conversar, e meu instinto naquele momento não falhou,
né? Acho que sim, a minha felicidade enorme, né? Naquele momento de perceber e hoje confirmar isso, né? A live é sensacional, bombando aqui no chat, muita gente também por aqui, e o alto nível do que vocês estão trazendo, né, para nossa discussão. Agora, infelizmente é um tema denso, né? Com pouco tempo, a live é isso. Agora, a live também ela é boa quando deixa esse gostinho de quero mais. Então esse é um indicativo também, é um indicativo de uma certa frustração, porque você não deu conta de tudo, mas ao mesmo tempo uma alegria, porque não dar conta de tudo significa que deixa o quero mais, né? O gostinho de quero mais, isso é super importante, é um indicativo para mim de muito sucesso, né? E além disso, a leveza, né, com que vocês trazem um tema super denso, né? Então é uma alegria muito grande hoje estar aqui. O professor Bira está por aqui, ó, fazendo uma pergunta. Vamos fazer a pergunta do professor Bira, para a gente então caminhando aí para o final. Se o projeto contrata um serviço, quando há retenção de ISS, que será recolhido no mês seguinte, como contabilizar o valor líquido que foi pago dentro do mês? Olha que pergunta aí. Isso vai muito no que a gente comentou da competência, né? Então, vamos lá, o serviço prestado, ele é emitido uma nota fiscal. Então, no momento que ele é emitido a nota fiscal, ele é contraposto o serviço naquele momento. Então, aquele documento, mesmo que ele não seja pago naquela data, ele deve ser registrado. Então, se nós temos um serviço prestado, que eu tenho uma nota fiscal desse mês de maio, mas que eu só vou pagar em junho, nós devemos, sim, registrar aquela despesa no mês de maio, que é onde eu tenho uma nota fiscal me dizendo que houve aquele serviço e que eu tenho, e que a OSC tem uma obrigatoriedade de pagamento. Então, a gente faz a contabilização, que a gente chama de apropriação, no mês da nota fiscal, e quando houver o pagamento, a gente dá baixa daquela obrigação. Então, só nesse exemplo aí, vocês já estão percebendo que existe a questão da competência muito viva, muito prática, né? Muito Espero que eu tenha respondido, que tenha dado para entender, porque a gente é muito fácil a gente conversar sobre a prática, né, para o trabalho do contador. Ivaneide, quer acrescentar alguma coisa? E só acrescentar que o valor pode ser pago no mês seguinte com tranquilidade. O valor líquido vai ser pago no mês seguinte com tranquilidade, porque já está apropriado e o ISS também já foi retido e também foi pago, né? Então, é tudo isso aí. Registrado. Se entregarem a nota fiscal no tempo para a gente, no mês correto, tá tudo perfeito. Muito bom. Gente, tem ainda pergunta aqui, mas infelizmente a gente já está caminhando para o final. Costumo dizer aqui que a live, quando é boa, você pisca o olho, a live acaba, porque é isso, quando a gente começou a empolgar aqui, o povo começou a mandar pergunta, então infelizmente a gente não vai conseguir responder tudo, tá bom, gente? Fica esse gostinho de quero mais. Recomendo então que vocês possam fazer um contato aqui com as meninas também, tanto com a Sanete quanto com a Ivaneide, e mandem também essas perguntas. Tem aqui vários elogios, a Elô dizendo que são perfeitas, que tem total admiração. A Lucemir falando que vocês mulheres são mulheres empoderadas, lindas e inteligentes. Olha só que bacana. O Sérgio Pedrosa também dando os parabéns. O Eloy, um monte de gente. Então, gente, não economizem aí nos likes e nos coraçõezinhos para as nossas convidadas, tá bom, gente? Então, muito bacana. Queria caminhar aqui para o final. Né? Tem mais uma perguntinha que eu queria fazer, que é uma provocaçãozinha que a gente sempre faz aqui, né? Pensando, muitas vezes as pequenas organizações, né, elas acham, não, a gente não movimenta muito dinheiro, isso é só para grandes organizações que têm dinheiro. E vamos falar um pouquinho para essas pequenas organizações, que são 90% das organizações do país, segundo o mapa das OSCs. Vamos falar um pouquinho para elas. De tudo isso que a gente conversou hoje, o que você diria para as pequenas organizações dentro desse contexto? As pequenas organizações têm que começar a buscar recursos municipais, inclusive, que são os mais fáceis deles alcançarem. Como? Agora nós estamos na época da declaração do imposto de renda e 3% do valor do imposto a pagar ou a ser restituído pode ser doado diretamente na declaração para o fundo municipal.
Então, esse recurso que é doado através do imposto de renda que vai para o fundo municipal, então esse valor pode ser acessado pelas organizações. Então, é um dinheiro que está lá à disposição das organizações sociais pequenas ou grandes, mas geralmente as pequenas têm facilidade de acessar, porque vai lá na prefeitura, procura o conselho municipal, descobre quais são os recursos que tem lá, se tem algum recurso direcionado só para alguma organização, ou qual é o valor que tem, e elabora lá um projeto e começa a executar, a trabalhar com recursos públicos, com recursos governamentais. Não tem muito mistério, tem que começar, tem que procurar, e como é mais fácil acessar o município do que o estado e o federal, até pela proximidade geográfica, então o recado que eu deixo é que busque o contador, busque elaborar um projeto de sua especialidade e descobrir qual é o recurso que está disponível em qual fundo lado, se é da criança, do adolescente, do idoso, e se está alinhado com a situação da sua organização. Até também, existem emendas também parlamentares para trabalhar com animais, então, isso dentro do município, então, tem recurso para quem é pequeno, sim. O meu recado é sobre a parte burocrática. Que não tenham medo. Isso pode ser uma associação, uma OSC pequena. Então, que busque realmente o seu contador para que a gente possa, eu digo muito, que o contador, ele acha solução, ele busca solução, ele não atrapalha. Porque nós temos o entendimento do que nós temos que fazer. Nem o jurídico. Exato. Pois é. Nós temos o entendimento do que nós temos que fazer, porque nós temos regras, né, para poder registrar tudo, só que a gente sabe do dia a dia deles, não tem quem emita nota fiscal, como é, então, isso nós contadores buscamos junto com eles, né, às vezes eu e Ivaneide, a gente já fez algumas ações numa própria cidade, onde ninguém emitia nota, a gente foi lá, orientou, né, os comércios, quem era fornecedor dos nossos clientes, e começaram a fluir. Então, assim, não tenham medo da área burocrática, né, porque ela realmente é para acontecer, ela dá para a gente agir, mesmo sendo uma associação pequena. Isso não é coisa só de OSC grande. Então, que esteja com o seu contador. Então, nós contadores, sabemos do potencial das OSCs na execução das atividades. Eles são exímios nisso, todos os clientes, quem está comprometido com esse terceiro setor, né? Então, nós acreditamos que juntos podemos ter a área administrativa financeira tão capacitada quanto a área que executa. Então, esse é o nosso objetivo, né? Eu e Ivaneide, a gente trabalha muito junto do nosso cliente, exatamente trazendo e fazendo com que exista esse caminho da área burocrática, que eles não tenham medo dessa área burocrática, porque a contabilidade, ela tem que estar junto com o setor administrativo financeiro. Esse é o nosso desejo. Muito bom, que sensacional. Queria então, para fechar aqui a nossa live, hoje muito bacana com as meninas aqui, queria convidar então para as lives de junho, tá bom? Dizer que no dia 13 de junho a gente vai discutir LGPD nas organizações da sociedade civil. Então a gente vai falar sobre a importância do encarregado de dados com a advogada Carolina Margonari, do SBSA Advogados. E no dia 27 de junho, a gente vai falar sobre captação de recursos e legislação com a Ana Carolina Carrenho. Então, em junho, mais 2 lives super bacanas para a gente discutir temas relevantes aí para as organizações. E também lembrando, já chamando todo mundo, vai ter sorteio de um exemplar deste livro, tá bom? Gestão da Tesouraria do Terceiro Setor, de Ivaneide Medeiros Ferreira e Maria das Neves Batista Santos. Meninas, então, mais uma vez, minha gratidão, felicidade imensa poder recebê-las aqui na nossa live, né? Foi muito bom, né? Muitas coisas ainda, muitas perguntas, só eu anotei umas 10 aqui, ficaram aí umas 2 ou 3 também no chat que a gente não conseguiu responder, mas faz parte também do show, né? Faz parte da live também. Então, queria então que vocês deixassem aqui suas honrosas despedidas aí para o nosso público. Vai lá, Ivaneide. Pois é, então,
nós acreditamos na profissionalização das organizações da sociedade civil. O principal recado que eu deixo é esse, né? E nós acreditamos por quê? Porque nós estamos aqui hoje com vocês que estão buscando conhecimento, que estão buscando trocar experiências e que é necessário e que acreditam e que buscam fazer na organização ao qual vocês pertencem as ações bem executadas, né, com planejamento, com monitoramento e com avaliação. Então, trabalhando com os controles internos e utilizando tudo adequadamente, a contabilidade vai conseguir evidenciar todo o trabalho que a organização faz. E é essencial conseguir evidenciar. Por quê? Porque aí você vai mostrar o valor que a organização tem. E quero deixar aqui a minha gratidão a Lucas e a Oscar Legal por nos ter oportunizado esse momento com todos vocês que estão aqui nos assistindo. Muito bom mesmo. E quem muito obrigada. Só também, muitas pessoas que a gente conhece aqui, nossos clientes também, então a gente agradece por esse momento e agradece também por Lucas ter nos chamado, foi muito bom, a gente gosta dessa interação, de estar junto, então estamos à disposição e vamos aí continuar essa parceria. Ivaneide, só uma última coisa que está perguntando aqui, o pessoal está perguntando, onde é que compra o livro? O livro pode entrar em contato conosco. Pronto. Então, quem está perguntando aqui, o pessoal da Expert Contabilidade, mais duas pessoas perguntaram aqui também. Entre em contato com a Ivaneide aqui no Insta, manda um direct e tal, que você vai poder comprar o livro, certamente. Tá bem? E a pessoa que está me mandando aqui mensagem no Zap, querido, tá acabando aqui a live, daqui a pouco eu ensino você no grupo, tá bom? Não dava aqui no meio da live, é difícil eu fazer isso e tal, né? Já tem que dar conta de tudo isso. Queria também pedir desculpa, hoje realmente eu tô com um problema no olho direito, então vocês veem que eu tô aqui meio, já tive que enxugar lágrimas, né? Dentre tudo que tem que fazer aqui, ainda cuidar do olho, que não tá tão legal, mas, né, demos conta, foi uma live super bacana, peço desculpa aí se realmente o desempenho hoje não foi dos melhores, mas, né, cumprimos aqui a nossa live, foi muito bom, queria agradecer mais uma vez a todo mundo que está por aqui, vocês todos, sintam-se todos abraçados, abraçadas, queria agradecer mais uma vez a Sanete e a Ivaneide, né, uma honra poder recebê-las aqui, não só para conversar comigo, né, eu sou apenas um veículo, mas para conversar com todo mundo, com um campo social, porque a live fica gravada aqui, fica depois disponível no YouTube, as pessoas assistem, depois entram em contato, perguntam coisas e tal. Então, é um registro, né, nossa contribuição aí no campo das organizações. Eu fico felicíssimo demais de trazer duas mulheres tão incríveis lá, né, aí do Rio Grande do Norte, né, duas mulheres potiguares, né, aqui para falar com a gente também, duas nordestinas como eu. Então, é uma honra, uma felicidade muito grande. Eu queria agradecer mais uma vez, agradecer todo mundo, dizer que a gente se encontra, então, na próxima live, dia 13 de junho. Um abraço e até lá. Um abraço a todos, obrigada.